Olá, amigos. Nós iniciamos na reflexão passada, com o tema prece de intercessão, uma análise bastante importante para nós espíritas entendermos a necessidade desse ato de caridade, que é orarmos pelos nossos semelhantes, não só orarmos por nós, mas orarmos pelo próximo. Comentamos que Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, na coletânea de preces, capítulo 28, no último capítulo do Evangelho, ele abre uma série de orações, capítulos, dizendo que a gente pode orar pelos outros e podemos orar por nós e pelos outros. E ele dá alguns tipos de oração como sugestão, mas nós vamos ver que Allan Kardec ele não está ensinando-nos preces recitativas para que nós decoremos, ao contrário. Ele está dando verdadeiras aulas de conhecimento espírita. Quando ele propõe uma oração, ele está propondo o conhecimento do Espiritismo, quer dizer, da doutrina dos Espíritos a respeito daquelas leis. E hoje nós vamos falar de algo muito importante, da importância de orarmos pelos suicidas, pelos espíritos das pessoas que não suportaram a sua prova na vida. Vocês vão ver que quando Allan Kardec propõe uma oração para os suicidas, ele não está dando uma oração para que nós decoremos, ele está dando uma aula para aquele espírito, por que ele não deveria ter se suicidado, e as lutas que ele vai ter que enfrentar, e nós pedindo força para que ele suporte essa nova luta, para que ele não perca de novo essa nova oportunidade. Todos nós sabemos as consequências dos suicídios, principalmente depois que conhecemos as leis que o Espiritismo vem nos apresentar, o corpo espiritual, as lesões que causamos, as consequências no mundo espiritual, as consequências da reencarnação, os sofrimentos no mundo espiritual e na outra existência, o quanto agravamos as nossas dores. É muito difícil a vida do suicida. Por isso é importante esse ato de caridade. Nós temos que orar. Nós não podemos fechar nossos corações ao sofrimento daqueles que não suportaram a existência só porque não são entes queridos a nós. E se forem, então, nós não podemos fechar, recordando a igreja da Idade Média, quando não fazia missa para os suicidas, não enterrava suicidas porque ia contra as regras, os dogmas daquela época. Nós temos que pensar na caridade, na sua mais pura expressão. E Allan Kardec fala da intercessão e vai falar da prece e vai propor a seguinte oração para os suicidas. Ele diz assim, primeiro ele faz uma análise. Ele diz, o homem não tem jamais o direito de dispor da própria vida, pois só a Deus compete tirá-lo do cativeiro. Então, para Allan Kardec, com a orientação dos espíritos superiores, a vida, ele já define aqui como um cativeiro. O que quer dizer? Nós estamos temporariamente retidos, mas daqui um dia vamos nos libertar. E se a gente está passando por provas difíceis, por expiações difíceis, é para nos libertarmos, para que o nosso futuro esteja livre, para que nós possamos ser felizes amanhã. Desistir, fugir na metade do caminho porque não suportamos, é perder uma grande oportunidade e agravar o sofrimento. Então diz Allan Kardec, o suicida assemelha-se ao prisioneiro que escapa da prisão antes de ter cumprido a sua pena e que ao ser preso de novo vai ter que enfrentar as mesmas dificuldades com mais severidade das leis. Então, para que sofrer mais? Vamos buscar força, vamos buscar resignação, submissão para suportarmos a existência, vencermos a existência. É muito importante que a gente vença a existência. Nós separamos para a nossa análise de hoje um caso muito bonito, que foi citado por Divaldo Pereira Franco, numa entrevista que depois vira um livro, O Semeador de Estrelas, a Sueli Caldas Schubert, essa grande espírita brasileira, que faz a análise das histórias de Divaldo. E Divaldo vai contar que um dia nas suas viagens, nas suas palestras, ele recebe o jornal e ele se assusta com uma mensagem. Porque na mensagem do jornal está dizendo que um homem se jogou
sobre a linha férrea, sobre os vagões de uma locomotiva. E a notícia do jornal faz todo um estardalhaço, conta que ele era pai de 10 filhos, fala da situação que ficou o corpo, todo trucidado, toda aquela situação dolorosa. E Divaldo narra nessa história chamada O Suicida do Trem, ele narra o quanto ele ficou comovido, lembrando que ele teve uma irmã que foi suicida, o quanto ele amava aquela irmã, o quanto a sua família amava e o quanto foi difícil para eles acompanhar aquela trajetória da irmã no mundo espiritual, ele como médium, sabendo dos seus sofrimentos, assistindo a sua reencarnação, que ele conta a reencarnação da sua irmã numa palestra que ele fez aqui em Londrina, na última vez que ele esteve aqui, ele conta da reencarnação da sua irmã com problemas orgânicos já bastante mais graves, para poder dar conta daquele suicídio que ela tinha tido, mas venceu, depois superou. Mas naquele período do suicídio é muito difícil. E ele conta que ele teve piedade dessa pessoa, como recomenda Jesus, a caridade para com o semelhante, o amor pelo semelhante, e ter essa compaixão pelos que sofrem. E ele começou a orar. Toda madrugada ele tem o hábito de fazer sua prece. Ele ia lá em Salvador, em qualquer lugar que ele estivesse, fazia aquela prece 5, 6 da manhã. Ele disse que acompanhava aquela estrela da manhã, ficava fazendo as orações e começou a orar diariamente por esse suicídio. E aí ele vai apresentar-nos uma situação muito bonita. Ele conta que um dia ele passou por um problema muito difícil, de ordem emocional, de ordem moral, e ele não conseguiu fazer a prece já anos depois, 14 anos depois. E quando ele estava ali naquela varanda, na hora da prece, sem conseguir fazer sua prece pelas pessoas que ele fazia de rotina, aquela lista que ele tinha, entre elas aquele pai de 10 filhos que tinha se suicidado, ele conta que aconteceu o seguinte assim, ó: eu não pude orar, não estava em condições de interceder pelos outros. Aí ele diz assim, nesse íntere entrou um espírito e me perguntou, por que você não está orando? E ele comenta, hoje não é um dia bom para mim, eu não estou vivendo um momento oportuno, é um momento muito delicado na minha vida, que eu prefiro guardar comigo, é um momento muito pessoal. E aí o espírito começa a narrar para Divaldo. Há muitos anos eu me joguei embaixo das rodas de um trem. Não há como definir a sensação eterna da tragédia, sensação eterna. O que isso quer dizer? Eu ouvia o trem apitar, via-o crescer, vindo ao meu encontro, sentia-lhe as rodas me triturando, sem terminar nunca e sem nunca morrer. Quer dizer, o trem passava por ele, ele sentia toda aquela dor. Quando ia passar aquele fato, lá vinha o trem de novo. Então essa era a sensação do suicida, ou ficar repetindo aquela sensação de o trem estar passando sobre ele. E ele diz assim, quando acabava de passar, quando eu ia respirar, eu escutava o apito e começava tudo de novo, tudo outra vez, eternamente, quer dizer, parecia que nunca terminava. Até que um dia eu escutei alguém chamar pelo meu nome. Fê-lo com tanto amor que aquilo me aliviou por um segundo, pois o sofrimento logo voltou, de novo vinha o trem. Mas, mais tarde, novamente, eu fui ouvindo que alguém me chamava. E assim foi acontecendo, entre aquela imagem do trem que esse espírito via, passando sobre ele, as dores que ele sentia, ele começava a ouvir, é alguém que orava por ele, que falava, chamava seu nome, pedia por ele e dava esse conforto, até o dia que ele sentiu que ele estava aliviado e se viu diante de Divaldo, ali naquela varanda, sem saber onde é que ele estava. E aí que ele soube, através de espíritos amigos, segundo a narrativa da Divaldo, da própria mãe dele, dizendo, filho, ele tem orado por você há vários anos, por isso você vem melhorando gradativamente. E ele está ali diante de Divaldo e diz assim, então Divaldo, agora eu estou aqui pedindo por você. Até hoje você pediu por mim, hoje eu vou pedir por você. E assim a gente percebe a importância do benefício da oração de intercessão por um suicida
envolvendo todo aquele mecanismo do socorro da prece que nós comentamos na reflexão passada, a ação direta das energias de quem ora por alguém, a ação das energias dos planos superiores que caem sobre as pessoas por quem a gente está orando, e a ação dos espíritos benfeitores por quem nós pedimos para socorrer aquele a quem nós pedimos. Que Deus nos abençoe.